Olá, meus amigos e minhas amigas, Lúcio Carlos. Vamos analisar quem deve ganhar as eleições lá dos Estados Unidos, que é amanhã, terça-feira, dia 5, né? Entre Trump e a Kamala Harris, que é a vice-presidente dos Estados Unidos hoje, e que ficou no lugar do atual presidente, o Joe Biden, que ainda é presidente, mas está senil. E tiraram ele, fizeram ele renunciar, e a Kamala Harris, que é a vice, foi para candidata, né? Algumas coisas podem nos dizer o que deve levar à vitória do favorito ou da favorita, né? Pesquisas americanas indicam que o que mais importa para os americanos é economia e imigração. E tanto na economia quanto na imigração, o Trump ele é o favorito, ele é o protagonista nesses dois pontos. Ele critica muito a economia americana como está sendo conduzida. Ele quer trazer, como fez no primeiro mandato, trazer os empregos que estão lá na China, no Sudeste Asiático, para os Estados Unidos, né? Para que haja mais emprego entre os americanos e não empregos de empresas americanas cujos empregos estão lá na China, lá no Sudeste Asiático, etc. Ele quer que os americanos que estão desempregados, principalmente os do meio oeste, região central dos Estados Unidos, não da costa leste nem da costa oeste, eles têm um emprego, né? American First era o América primeiro, era o slogan dele, né? Make America Great Again, faça a América grande de novo. Coisa que os democratas da Kamala Harris fazem diferente, eles jogam os empregos lá para fora, lá para a China e tal, tem uma outra política, né? E a questão da imigração, que os americanos ficam muito preocupados de perderem, já tem menos empregos, né? É o que o Trump está querendo fazer, trazer os empregos de volta para os Estados Unidos. E os imigrantes, principalmente os ilegais, os que vêm pela fronteira do México, essa questão da imigração clandestina, ela é um problema muito sério que os americanos são muito contra. E o Trump tem uma política mais rigorosa contra os imigrantes ilegais do que a Kamala Harris, que é a favor da imigração. Lógico, os democratas querem o seu nicho de votantes, né, de eleitores, então vai para esse pessoal, imigrantes, pessoal da comunidade LGBT, pessoal esquerdista, feminista, abortista, que é a favor do aborto, os anticristãos, os que não gostam dos... A maioria lá nos Estados Unidos são de protestantes e católicos, né? Não gostam do cristianismo, são ateístas, é diferente do ateu. O ateu, ele não acredita em Deus. O ateísta, ele faz com que a sociedade não acredite em Deus, persiga as religiões, proíba e tal. E o Trump, ele é defensor disso, né? A Kamala Harris tem muita questão com os democratas, com os islâmicos, né? São muito a favor da Palestina, do Irã e tal, tanto é que condenam tudo que Israel faz, e o Trump é a favor de Israel. Pode ter certeza que se o Trump ganhar, ele é que vai ser o grande defensor de Israel, mais ainda do que está sendo hoje os Estados Unidos, porque hoje, se o presidente Biden e a Kamala Harris apoiam o Israel em tudo, vão perder voto dentro dos Estados Unidos para os eleitores imigrantes islâmicos. Então, é uma sinuca de bico para Kamala Harris e para os democratas de esquerda, porque eles têm que ajudar Israel, mas se ajuda, perde voto dos seus próprios eleitores imigrantes e islâmicos, né? Aí eu falo os legais, inclusive, né, que querem ver lá no Oriente Médio uma política neutra dos Estados Unidos ou a favor dos islâmicos, o que é muito difícil de acontecer. É mais fácil de acontecer com os democratas, né? Outra questão, a inflação nos Estados Unidos está muito grande, né? Está muito grande a inflação lá nos Estados Unidos e o Trump bate nisso. O governo democrata da Kamala Harris não está muito bem visto, não está sendo muito assim, não está tendo uma aprovação recorde que daria a ela
uma grande chance de vencer as eleições do Trump. E uma outra coisa é que a eleição nos Estados Unidos é totalmente diferente do Brasil. Aqui no Brasil a gente vota ou Bolsonaro, Lula, ou não sei quem tem maior número de votos, né? Naquelas urnas, quem tem maior número de votos. Uma coisa é você ser o líder, né? É o Bolsonaro, líder mais popular do Brasil, líder da direita e tal. Tem mais votos, arrasta multidões. O Lula não arrasta ninguém segue ele, ninguém gosta mais dele e tal. Mas ganhou a última eleição. Por quê? Porque uma coisa é você ter na prática, outra coisa é você ganhar a eleição. E o Xandão Alexandre de Moraes era o presidente do TSE e do STF ao mesmo tempo. E ele perseguia os áudios que estão saindo da Vaza Toga, que o Greenwald, da Folha de São Paulo, está soltando aos poucos, revela que eles fizeram tudo possível para prejudicar o Bolsonaro nas eleições. Eles fizeram de propósito, o que é um absurdo, né? Eles tinham que ficar neutros, seguir a Constituição, as leis, mas não, eles fizeram a favor mesmo de prejudicar o Bolsonaro. Teve o que Bolsonaro falava, dizia que não podia, cerceava as propagandas do Bolsonaro na internet. Mas lá no Nordeste do Brasil, as rádios que não vinculavam a propaganda do Bolsonaro, ele não fazia nada. O Xandão não fazia nada, fingia que não estava ouvindo. Ou seja, uma coisa é você ser o líder e ter maior votos, como foi na Venezuela. O candidato lá, o Gutierrez, que ganhou do Hugo Chávez, ele teve maior número de votos, 70% contra 30%. Quem é que está no poder? O Maduro, que perdeu, porque ele tem as forças armadas, ele tem a estrutura do sistema com ele, embora o povo esteja em convulsão social. A Venezuela não consegue nem mandar combustível para Cuba, e Cuba está tendo apagões, blackouts de energia elétrica, porque não tem combustível para as usinas gerar energia elétrica. Então, você vê a situação caótica e ruim que está a Venezuela. Então, lá nos Estados Unidos, você não vota no presidente direto. Você vota no seu estado, são 50 estados dos Estados Unidos, você vota no seu estado naquele candidato que você quer. É Kamala Harris. A maioria daquele estado, das pessoas, votou na Kamala Harris. Então, aquele estado que tem tantos delegados, é uma votação indireta. Aqueles delegados, a maior votação naquele estado deu democratas, Kamala Harris. Então, daquele estado, todos os delegados daquele estado vão votar na Kamala Harris. Quem vota são os delegados. A população só faz escolher quais os delegados de qual partido é que vai ter o todo daquele estado. Vocês estão entendendo? Ou republicanos ou democratas. Num outro estado, que tem muito republicano, o Trump, ganhou a votação, foi majoritária de pessoas do Trump. Então, o que vai acontecer? Todos os delegados daquele estado vão ser republicanos do Trump, eles vão votar no Trump. Então, cada estado tem um número de delegados. Então, por que isso que não adianta, lá nos Estados Unidos, ter o maior número de votação? A Kamala Harris teve o maior número de votação. Isso não interessa em nada. O sistema americano não é por voto direto ao presidente, é voto indireto nos delegados. Se ela teve maior votos do povo, só que foi em estados com poucos delegados, ela vai ter um número de delegados X. Se o Trump teve um pouco menos de votos, mas foi em estados com muita concentração de delegados, e ele teve o maior número de delegados, é ele que vai ter o maior número de delegados, é ele que ganha. Entendeu? Então, devido às pesquisas, às casas de apostas, o Trump, depois que a Kamala Harris fez debate, deu entrevistas muito péssimas, muito ruins, gaguejou, não soube responder coisas que os entrevistadores perguntavam e tal, ela parece, ao que tudo indica, que não é a favorita, e o favorito é o Trump. Trump não teve um desempenho excelente, né, extraordinário, e teve um desempenho bom, regular bom. Mas o da Kamala Harris na campanha foi péssimo, foi ruim, muito ruim em alguns momentos. Então, além disso, junto com as bandeiras
que eu acabei de explicar, com a quantidade de delegados e tal, tudo leva a crer que o Trump seja o vencedor. Eu não estou afirmando porque eu não tenho bola de cristal, não vejo futuro, e em eleição, como dizia Tancredo Neves, tudo muda. Né? É igual nuvem no céu. Hoje está de um jeito, daqui a pouco você pisca o olho e já está diferente. Então pode acontecer, você vê o Trump. Poderia ter tomado um tiro na cabeça, mudou tudo. E mudava tudo. Ele tomou na orelha. Ajudou ele. Também é outra coisa que favorece o Trump. O cara teve 3 atentados. Esse foi o primeiro. Depois teve outro com uma bomba que estava escondida. Um cara que deu uns tiros lá no campo de golfe dele, onde ele estava. Então fica claro que o Trump é o favorito, não o que vai ganhar. Ele é o favorito, o Trump. Tá bom? Vamos acompanhar as eleições amanhã. Tudo indica que vai terminar final, né, do expediente lá, das 5 às 17 horas, que terminam as votações, mas lá a contabilidade dos votos não é igual às urnas eletrônicas do Brasil, né? Lá é contado de outra forma, cada estado conta, depois centraliza os votos e tal. Então, pode ser que entre quarta-feira, né, depois de amanhã, dia 6, e dia 7 já tem o resultado do quem ganhou a eleição. Né? Para o Brasil e para a direita brasileira é melhor que seja o Trump. Com certeza é melhor que seja o Trump. Porque o Trump é aliado de Bolsonaro, o Trump é aliado do Milei da Argentina, dos países de direita, dos candidatos de direita aqui na América Latina, na América do Sul, no Caribe. Então, e para o mundo é muito melhor. Você vê aí, nós temos aí os democratas aí há 4 anos e a guerra na Ucrânia só continua. A China só se fortalece. A guerra lá no Oriente Médio contra Israel só piora. Né? Coreia do Norte está soltando foguete e tal. Trump tinha ido lá, apertado a mão do Kim Jong-un e tal, um pacificador. Hoje, eles só falam de detonar os Estados Unidos e tudo mais. A Rússia mudou a doutrina dela para bombas nucleares, né? Armas nucleares. Estão testando mais armas nucleares nesses últimos tempos, esses últimos meses aí, o Putin. Então, é melhor para o mundo que o Trump seja o vencedor. Tá? E para a direita do Brasil também, quem é conservador nos costumes e tal, que quer uma economia melhor, tudo isso impacta e vai refletindo nos outros países a partir do que os Estados Unidos faz. Né? Bom, pessoal, muito obrigado pela sua atenção, é isso. Peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dá o like, curta, muito importante, curta, e coloque aqui embaixo a sua comentário, o que você acha quem vai ganhar, e se você votasse nos Estados Unidos, quem você votaria, e o que você achou a respeito do que eu disse aqui no vídeo. Tá bom? No mais, Deus abençoe você, a sua família e o nosso Brasil.